Boa noite, pessoal. Estamos aqui no PT na Câmara, nas redes sociais da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Estou aqui com o meu amigo, colega de bancada, o deputado Paulão. Daqui a pouco entra online com a gente a deputada Luziane. E hoje a ideia é que a gente bata um papo sobre uma data que é muito importante no nosso calendário de lutas, é uma data que vai ser celebrada amanhã, que é o 17 de maio. 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Essa data aqui é um marco na luta pela promoção da cidadania LGBT no mundo todo. E foi uma data que tem como história, né, como origem, nos anos 90, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, excluiu a homossexualidade da lista de classificação estatística internacional de doenças, né? Ou seja, aquela CID, né, ela considerava a homossexualidade como se fosse uma doença, né, o que é um absurdo. E nos anos 90 isso veio ser retirado, em 17 de maio de 1990. Então, foi aí que essa data entrou no nosso calendário de lutas, e no Brasil, desde 2010, que ela foi instituída oficialmente no calendário oficial também, né, através do governo federal. Então, hoje a ideia é que a gente bata um papo sobre esse tema, né, o tema da luta pelos direitos LGBT. Nós sabemos que é uma população que acaba vivenciando uma série de vulnerabilidades pelas discriminações que sofre, discriminações que acabam tendo também impactos sociais, impactos econômicos, que a gente vai debater aqui um pouco hoje. E como a gente sabe, né, até fazendo um link com o momento que a gente está vivendo, esse momento grave de pandemia, nós sabemos que as vulnerabilidades sociais e econômicas acabam, né, estão na prática aqui no Brasil, fazendo com que as pessoas entrem com mais risco nesses grupos mais atingidos pelo coronavírus. Então, como nós, quando falamos da população LGBT, falamos sim de uma população que é atingida de forma diferente pelos impactos sociais e econômicos, a gente acaba tendo também um grupo que está com uma vulnerabilidade também na questão do coronavírus. A companheira Luziane Lins já entra aqui com a gente. Coisa linda, Natália. Um beijo, meu amor. Saudade também. Luziane. Estava só explicando aqui o que é essa data, né, o 17 de maio. E aí eu acho que a gente já pode seguir aqui para ouvir vocês dois e aí a gente começar a interagir com o público e aprofundando mais esse tema. O que você acha, Paulão? Tranquilo. Um abraço na Luziane. Luziane está sem som. Era um Bolsonaro. Estou dizendo a minha Natália linda, querida, e você também, você tem sido um guerreiro agora, tem acompanhado aí, a gente está acompanhando esse trabalho na Câmara Federal, Paulo. Parabéns por tudo. Natália também arrasando. Muito bom, muito bom. O PT tem sido muito atuante, muito presente e com muita responsabilidade política nesse processo todo que nós estamos vivenciando. É um prazer estar aqui com vocês. Natália, veja bem, primeiro eu quero parabenizar você, por exemplo também que disse a Luziane, o PT ganhou muito com a sua entrada na Câmara, uma jovem deputada, e jovem no aspecto, né, da idade, das ideias, da capacidade de articulação, inclusive na última sessão que nós tivemos agora, você representou a bancada com muita capacidade de articulação e depois mandou uma mensagem que tinha tremido um pouco nas bases, né, Luziane? Porque uma jovem deputada e, de repente, já tem uma experiência de uma Luziane que já foi prefeita. Só para dizer, viu, Paulo, para dizer para essa jovem linda que, da idade dela, eu fui prefeita de Fortaleza. É verdade. Imagina a responsabilidade.
como não é dura, 8 anos seguidos, dediquei 8 anos da minha vida nessa confusão da prefeitura a partir da idade da Natália, só para você ter uma ideia, Paulo, como não é fácil. E aí, ela é linda e competente e atuante, muito bacana. Então, ela foi importante nessa caminhada, toda a caminhada, Luziane, e que nós fomos contemporâneos, inclusive o ano que Luziane foi candidata pela primeira vez, eu era candidato em Maceió. Eu estava em primeiro lugar na pesquisa, ela também em primeiro lugar, mas o PT Nacional fez uma coligação com o PSB e colocou a gente na Bacia das Almas, e eu não quis fazer o enfrentamento ao PT, acatei a decisão, e como diz aqui no Nordeste, a galega foi rebelde, e foi à luta e terminou sendo prefeito. De repente, o cavalo selado, naquele momento, passou para mim, né? Mas isso é outra história. Veja bem, voltando à temática, Natália fez uma abertura do ponto de vista histórico, e eu tive a oportunidade, porque eu fui vereador em Maceió. Eu fui vereador de 96 a 98, depois fui deputado estadual 3 vezes, e depois fui deputado federal. Então, eu tive a capacidade, a sorte de ligar, fazer uma liga com o movimento gay no estado de Alagoas. Foi um dos estados que teve a coragem, junto à luta do Nordeste, criar o GIGEAL, o Grupo dos Gays do estado de Alagoas, que é o Marcelo Nascimento. O Marcelo é um militante histórico, ele foi ligado à Igreja Católica, inclusive foi seminarista, depois saiu. E quando eu fui vereador, eu convidei ele pela militância para trabalhar na minha assessoria. E ele sendo uma figura já importante naquela caminhada. Então, ele cria o GGAL e o gabinete passa a ser uma referência dessa caminhada. Então, a gente conseguiu fazer legislação na Câmara Municipal relativa à temática do grupo gay de Maceió. A gente estabelece também datas sobre isso. Não existia comissão permanente de direitos humanos na Câmara de Maceió, foi de nossa lavra a ideia. Depois eu fui para a Assembleia Legislativa, quando eu fui eleito 2 anos depois. Idem, a gente conseguiu estabelecer que lá não tinha comissão de direitos humanos na Assembleia Legislativa de Alagoas, foi criada, foram criadas comendas, foi criada legislação. E nessa luta eu tive a sorte, quando eu cheguei na Câmara, em 2017, a bancada me indicou para eu ser presidente durante o ano da Comissão de Direitos Humanos, que foi uma honra muito grande para mim. Então, a temática da luta, da discriminação que existe em relação à LGBTfobia, ela está atual. E está atual principalmente em relação a esse cenário que a gente está vivenciando, um cenário de pandemia do coronavírus e a consequência na economia. E aí já vou finalizando, para a gente fazer um bate-papo e dar oportunidade a todos, dizer o seguinte: esse processo da pandemia, isso não sou eu que digo, isso são especialistas da área, que a probabilidade de você ter a cura não é de curto prazo, portanto, pode demorar, apesar de todo dia estar anunciando que tem remédio. A economia no mundo está paralisada, no Brasil não é diferente em relação a essa situação. E quem sente mais isso? Os segmentos mais vulneráveis. E dentro dos segmentos mais vulneráveis está o segmento do LGBT, porque tem um nível de pauperização imenso. Este governo nefasto, genocida que governa o Brasil, ele já tem, e que foi bandeira de luta dele, inclusive destruindo o Ministério de Direitos Humanos ou a Secretaria de Direitos Humanos, colocando uma pessoa intolerante que desmobiliza a luta. Esse segmento sofre muito em relação, já sofria muito, né? Então, um segmento que ele está penalizado porque está sem renda nesse momento, já tinha pauperização, o governo machucando, quem é ligado à microempresa também sem um nível de financiamento. Então, a situação para o segmento LGBT, que no primeiro momento sofria, em tese não, no mundo real,
essa discriminação continua de uma forma forte, porque o atual governo, com seus adeptos, eles colocaram na linha de tiro o segmento LGBT. As mulheres, os povos indígenas, quilombolas, os movimentos agrários. Então, Paulão, deixa eu dar um toque aqui para... Eu não sou a mais sabida, a Natália é bem mais jovem, então assim, mas deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Tem horas que vocês não estão sendo vistos, porque a câmera está muito... A Natália dava para ver só a testa e a cabeça, e você só os olhos. Tem do ladinho daqui, tem três pontinhos aí do ladinho de vocês, certo? Vão nesses 3 pontinhos, aí tem uma coisa chamada zoom out, que vocês vão diminuir o enquadramento e vocês vão aparecer todinhos, porque tem horas que não dá para ver vocês, só ouvir a voz. Vão aí. 3 pontinhos. 3 pontinhos do lado direito da sua imagem. Em cima? Em cima, do lado direito, em cima da sua própria imagem. Aí tem zoom out. Aí, se vocês colocarem isso, vai ficar com o meu. Você está no notebook? Não, eu estou no smartphone, parece. Eu também estou no celular, então dá certo. O meu tem... 3 pontinhos do ladinho da sua imagem, não está vendo, não? Não, tem uns 3 pontinhos. Agora aqui tem help, keyboard, Citic e Hide Turbo. Que é exatamente, ó. Você vai aqui, aí você vai exatamente botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que é no meio. Tem zoom in e tem zoom out. Que ó, tá vendo? Eu vou dizer como é que vocês estão sendo vistos. Como eu agora, tá vendo? Vocês estão me vendo agora? Mas antes o meu estava normal, quando o João me enquadrou. Mas você está vendo como eu estou me vendo agora? Pois agora eu vou mostrar como é que depois você aperta o zoom out. Aqui, ó. Viu a diferença? Deu para ver? Melhorou agora? Mas, enfim, agora vocês estão sendo vistos. É porque antes a Natália ninguém conseguia ver. Certo? E agora? Mas acabei de saber aqui que no programa está tranquilo. Está todo mundo lindo e está todo mundo sendo visto. Então eu estou normal, então. Tá, normal. É porque pediram antes para eu dar um toque para vocês. Mas eu estou vendo que parece que o programa está tudo certo. Então, tudo vamos para frente. Vamos lá. Então, concluindo. Só faltou a barba, é verdade. 40 anos de barba que eu tinha. Então, veja bem, Luziane, Natália e principalmente os internautas. Então, essa situação que a gente está vivendo na conjuntura, houve a eleição dessa figura que representa um pensamento, ele não é uma forma isolada, é a mesma coisa de Hitler. Depois que passou a Segunda Guerra Mundial e Hitler morre, há um processo de culpa de uma forma isolada no Hitler. Na realidade, o Hitler foi motivo de uma conjuntura, a igreja apoiou o Hitler, o mundo jurídico apoiou o Hitler, deu acabouço a ele. A indústria deu apoio aí, lá Volkswagen, BMW, toda a estrutura, não foi diferente aqui. A prova é que a gente fica assustado, fazendo parte do Diretório Nacional, na última eleição, quando o presidente do Instituto Vox Pop, o Marco Coimbra, ele apresenta um estudo para a gente, e o Luciano estava presente, onde o Bolsonaro ainda tem 38% de aceitação. E com detalhe, nós que fomos a cidadela da resistência do Nordeste, do Maranhão até a Bahia, que só deu Haddad no primeiro e no segundo turno, agora o Bolsonaro cresce. E onde é que ele cresce? Ele cresce no segmento mais pobre. Qual o fenômeno disso? Essa ajuda emergencial. A população não interpreta que foi a luta da oposição, que ele não queria dar nada. Ele começou a dar 200, a gente queria um salário mínimo, e chegamos a 600 e até 1.200 de mulheres chefes de família. Então, veja essa questão como é complexa. E a gente tem, nesse debate aqui, uma doutora que está fazendo doutorado em comunicação, parece concluir, que é a Luciana, além disso, nossa colega deputada federal. Então, esse fenômeno que coloca uma situação no cenário de curto prazo de pauperização para a classe trabalhadora,
mas os segmentos mais pauperizados são os que mais sofrem, crianças, isso no mundo, na história do mundo, idosos e os pobres. E o segmento LGBT ele está muito incluído nesse processo de exclusão. Então, é necessário o PT, que foi protagonista durante todo esse tempo, essa temática, ela é cara para a gente, na defesa da legislação, na defesa das ajudas emergenciais, dos projetos específicos gerais, até porque existe uma parte da esquerda, o exemplo concreto é um alagoano, que foi ministro do governo Lula e do governo Dilma, que foi integrante do PCdoB, o Aldo Rebelo, que é meu amigo particular, mas ele tem uma crítica muito grande na luta identitária que o PT tem, porque ele entende que a luta é naquela visão clássica, sem querer compreender os paradigmas, que é a luta de classe. Claro que a principal é a luta de classe, mas a luta de classe ela tem suas estratificações. Então, eu fico aqui muito honrado em participar desse debate com Natália e com o Luciano, principalmente com o internauta, nesse tema que a gente tem que fazer sempre a defesa, porque ele é muito caro pelo PT e é a defesa da vida. Seria isso, no primeiro momento. Basta aqui, deixa eu dar uma contribuição. Basta a gente lembrar que eu acho, Natália, Paulão, assim, o PT foi o primeiro partido que resolveu colocar setores sociais e temas setoriais para a organização. Então, nós somos organizados do ponto de vista de setores sociais, ou seja, de negros e negras, de mulheres, essa questão da raça, também o PT incorporou desde cedo, e essa questão da orientação sexual foi um partido que foi, assim, o embrião da luta partidária LGBT. Se hoje partidos de esquerda repetem o PT, que é uma coisa boa, mas fomos nós que partimos com a organização de setores, porque, assim, a homossexualidade, a heterossexualidade, a transexualidade, a bissexualidade, ela existe, gente, desde que o mundo é mundo. A primeira coisa que a gente tem que enfrentar é isso. É porque tem um monte de carola que chegou à Câmara, está tendo eco, realmente está tendo eco na minha fala, eu não sei exatamente o que é. Mas, Paulão, desliga teu telefone. É isso que eu estou tentando fazer, porque o enquadramento que você fez, a gente... Vamos lá, eu não estou conseguindo delegar o meu. Mas eu não mexi no teu enquadramento, não, Paulo, eu mexi no meu. Eu só ensinei qual é o teu. Mas vamos lá. Eu vou tentar, vamos lá. Eu não estou conseguindo lá. Tem um microfonezinho aí por baixo, não? É esse aqui, deixa eu ver. Vá falando. Mas, enfim, agora o eco acho que melhorou. Mas, assim, a questão é muito grave. Eu tenho um projeto de lei que eu acho que é importante falar aqui, eu acho que talvez a coisa mais importante de falar, que a gente apelidou de Dandara. Dandara é uma travesti, foi brutalmente assassinada, foi assassinada com requintes de crueldade, durante muitas horas ela foi espancada, agredida e foi colocada num carrinho de mão. E aí, isso tudo, assim, para nós, foi muito duro, porque a gente revelou para a gente uma tragédia, isso circulou o mundo, e a gente fez um projeto de lei que tramita na Câmara a duras penas, porque toda hora que passa por uma comissão é um drama, que é considerar o LGBTcídio como um crime qualificado. Porque vocês sabem que, do jeito que, quando foi a Dilma sancionou o feminicídio, houve um blá, blá, blá danado porque feminicídio, mulher morre igual homem, são os dados da violência urbana, e a gente dizia não. Por exemplo, em 2017, com pesquisa do Data Senado, de 13 mulheres assassinadas diariamente, 7 eram por elas serem mulheres, foram dentro de casa, a maioria deles. E você tinha 6 que eram dados à violência urbana
que ocorre entre homens e mulheres. Então, havia, de forma majoritária, a Natália sabe muito bem disso, que ela é advogada, crime que se escondia por trás de dados das delegacias normais, de que 3 mulheres eram assassinadas, sim, mas quando o feminicídio foi caracterizado, dessas 13, 7 deveriam ter sido caracterizadas como feminicídio, e não porque ela morreu porque era mulher, ela morreu pela sua condição de gênero. Então, a mesma coisa que nós estamos defendendo. O LGBTcídio é um crime hediondo, é para ser hediondo, o nosso projeto prevê isso, e premeditado e qualificado. Por isso que a gente acha que ninguém mata uma travesti, uma transexual, um gay, uma lésbica, porque foi assaltar simplesmente. Existem muitos outras motivações, como diz o direito, torpes, né? Tipo assim, mais pelo fato do preconceito, da não aceitação, da sexualidade mal resolvida, por tudo hoje se mata. E pior que se mata com requinte de crueldade. E aí, finalizando, a Dandara foi morta por requintes de crueldade. Que ontem eu conversei com uma live aqui, conversei no ao vivo aqui com um militante, ativista de direitos humanos LGBT, ele disse que foi o vídeo mais cruel, mais doloroso e mais terrível que ele já viu contra uma pessoa LGBT. Então, assim, a Dandara homenageia esse nosso projeto de lei, já fizemos audiência lá no Ceará, fizemos em Brasília, levamos a mãe da Dandara, que ela só chora, porque ela é muito, assim, era uma travesti, uma transexual, uma criatura, uma jovem, cheia de sonhos, cheio de ideias, super generosa com o mundo, e foi brutalmente assassinada só pelo simples fato de ter tido a opção de ser trans. Então, isso daí eu gostaria de registrar nesse momento. Companheira Luziane, companheiro Paulão, e tem um debate importante que a gente precisa fazer no 17 de maio desse ano, que é sobre como essa conjuntura política está afetando a luta da população LGBT. Como vocês já abordaram, né, nas falas, nós temos hoje na presidência uma pessoa que é absolutamente abominável, né, em tantos aspectos, mas quando a gente trata desse aspecto, né, do respeito aos direitos da população LGBT, a gente vê uma grave situação. Bolsonaro, em toda a sua trajetória política, sempre se colocou como inimigo dessa pauta, né, como inimigo da população LGBT. E a gente tem uma vasta, né, um vasto compilado de declarações que ele fez ao longo da sua vida política em relação a isso, né? Ele dizia homofóbico com muito orgulho, dizia que preferia ter um filho morto a um filho homossexual, dizia que o Brasil não pode ser o país do mundo gay, temos famílias. Recentemente falou um jornalista querendo ofendê-lo, você tem uma cara de homossexual terrível. E aí, na verdade, essa é uma tônica que está no governo todo, né? A gente lembra aí de ministros como a ministra Damares, que falou menino veste azul, menina veste rosa, e tudo isso tem, primeiro, uma grande importância, né? Quando a maior autoridade da República faz falas discriminatórias, faz falas violentas em relação a essa população, isso por si só já é agressivo, isso por si só já é violador de direitos, mas eles não param por aí, né? Para além do discurso, para além do que eles falam e com essas representações discriminatórias nas falas, a gente tem que atentar para como isso está tendo implicação nas próprias políticas públicas do governo, né? Na própria produção e escolha das políticas do governo. E aí, o que a gente tem hoje? A população LGBT foi retirada das diretrizes de direitos humanos, enquanto nos governos liderados pelo PT houve toda uma construção em torno dessa pauta de ter órgãos que tratassem disso. Hoje, nas diretrizes de direitos humanos do governo Bolsonaro, a população LGBT está retirada, né? Existe uma omissão em relação a isso. Foi extinto, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT foi extinto, houve a suspensão de um financiamento da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, para filmes com temática LGBT. Então, a gente vê que é uma dupla violência, né? Uma parte dela, né, de Bolsonaro e seu governo, se dá através do próprio discurso, que
significa muito, porque é uma legitimação por parte da maior autoridade da República, é uma legitimação da violência que ocorre, e que a gente sabe que é uma violência que mata, inclusive, né? O Brasil é um dos países mais violentos com a população LGBT, e também isso ainda se reflete na própria produção política do governo, né? Na escolha de financiamentos, nas áreas que a gente vê que os ministérios atuam. Então, é gravíssimo, ainda mais no país em que a gente tem um alto índice de violência, e quando a gente pesquisa, por exemplo, tem algumas pesquisas que escutaram estudantes LGBTs, e a gente tem dados estarrecedores, né? Por exemplo, 60% dos estudantes LGBT dizem que se sentem inseguros na escola, né? Inseguros por causa ou de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. 48%, ou seja, quase metade desses estudantes já ouviram comentários pejorativos dos colegas. Mais de 70% já foram agredidos verbalmente na escola, e 25% agredidos fisicamente na escola por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, a gente está num país violento contra a população LGBT, e isso se agrava quando nós temos na presidência esse cavernícola que, entre as populações que discrimina, está a população LGBT. Isso é gravíssimo, e isso tem impacto no próprio aumento da violência, né, Paulão? Sim, inclusive, dando continuidade à tua fala, eu avalio, inclusive, no processo agora de isolamento social, que houve um crescimento muito grande em relação à violência contra a mulher. E por que isso? Porque a conquista das mulheres, elas conseguiram estabelecer um processo de avanço, e a maioria das capitais você tem delegacias especializadas. Algumas cidades de porte médio também, inclusive com delegadas, um corpo da Polícia Civil feminino, militar, tem toda uma rede. Claro que ainda falta alcançar mais ainda. E aí, com isso, tem uma legislação própria, a Lei Maria da Penha, que foi uma luta, né, inclusive em homenagem a essa guerreira Maria da Penha do Ceará, que eu tive a oportunidade de conhecê-la quando fui vereador, repito, nessa caminhada da luta de direitos humanos. Aí, o que é que eu percebo, Natália, pegando um pouco o liame da sua fala? O segmento LGBT, na minha visão, ele é subnotificado, não é? Qual é a estatística para a gente saber a violência do segmento LGBT? Eu acho que ele é subnotificado. Outra reflexão que eu faço. Nesse momento de isolamento social, você falou que as agressões se dão muito no campo da escola ou do trabalho com a juventude. Aí eu vou colocar outro elemento. Em casa, pais que não aceitam o filho pela sua orientação sexual. E nesse momento de isolamento, já pensou o sofrimento dessa criatura? Então, eu tenho a impressão agora que é uma outra estatística que não tem definido, até porque a imprensa não dá destaque, tem suas razões, mas se não tiver um acompanhamento também, além da integralidade econômica, do suporte econômico, tem que ter um acompanhamento psicológico, entendeu, Luziane? Esse segmento está isolado, muitas vezes ele é agredido pela família dentro de casa no momento de isolamento, né? Ele é agredido porque não tem autonomia do ponto de vista do mundo do trabalho, principalmente agora com essa dificuldade imensa que tem. Então, e o outro foi o desmonte que Natália colocou. Todo o arcabouço que foi conquistado desde a Constituinte de 88, a Constituição até hoje, o somatório de vários governos. A gente tem discordância imensa com o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, mas ocorreram avanços. Você tem vários ministros importantes que plantaram a semente da luta de direitos humanos. Tudo isso foi desmontado. Paulão, só uma brincadeira aqui. Como diz o presidente Lula, o Fernando Henrique, pelo menos, era civilizado, coisa que Bolsonaro não é. Então, veja bem, ele desmontou. Primeiro começou no golpe, quando o Temer começou a retirar o financeiro da secretaria, foi esvaziando propositalmente. Aí foi esvaziando. Bolsonaro não acabou, colocou uma pessoa que vai propositalmente fazer aquelas frases de efeito, e a população, muitas vezes a gente da esquerda, a gente fica atrás dessas frases,
para criar uma cortina de fumaça e o principal fica de lado. Então, tem só uma retomada política. No governo Bolsonaro, o pessoal não tem ilusão, até porque tem segmento LGBT que votou no Bolsonaro, infelizmente. Então, a gente vai ter uma eleição agora. Eu sei que o momento é muito complexo para a gente discutir eleição, o processo eleitoral é muito difícil. A gente tem que focar na defesa da vida, da saúde, né? Dar o suporte aos trabalhadores, mas eu avalio que 2020 ele tem um lado pedagógico para que o PT possa estimular, sem oportunismo, candidaturas LGBT, colocando essa pauta, dialogando, que as pessoas tenham a oportunidade de fazer o debate direto com a sociedade. A gente tem que ter coragem, como foi dito pela Luziane, esse é um processo histórico, milenar, não é um problema de hoje, das várias gerações, né, de várias civilizações, que a gente vai ter que discutir. Aí o que é que a gente está vivendo agora? O obscurantismo. Quando você pega a pesquisa que é feita pelo Vox Populi, o público mais fiel do Bolsonaro são mulheres pobres e evangélicas, principalmente das igrejas neopentecostais. E são essas igrejas que muitas vezes estão na periferia, muitas vezes não. Está na periferia, está na base. E a esquerda se afastou um pouco desse debate. Então, não é fácil fazer. Lembre-se que uma das derrotas que a gente teve do governo Bolsonaro não só foi a economia, a temática foi corrupção, não. Foi a temática dos costumes. Foi a questão de casamento do mesmo sexo, derrotou a gente. A questão do aborto, da mamadeira de piroca, que pegou esses temas da família e assustou. Isso não é fácil. E no Nordeste, a gente tem um histórico, principalmente na cidade de Luziane Lins, que também tem um processo do anticomunismo. Já que a gente tem uma religião muito forte aqui no Nordeste, católica, lembre-se que um dos principais atores da década de 30 e 40, 30 principalmente, da visão anticomunista, chama-se Padre Cícero. Ele foi muito forte, fazendo aliança com os grandes fazendeiros e o exército brasileiro, e dando o título ao Lampião. O Lampião é capitão do exército brasileiro, para lutar contra os Castro Prestes. Então, eu acho que o momento eleitoral também, sem oportunismo, é trazer essa temática e tendo a coragem para estimular candidaturas do segmento LGBT. Luziane, antes de tu retomar falas, deixa eu só deixar um abraço para o nosso companheiro de bancada, o deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, que está acompanhando nossa live. Mandou um beijo aqui para nós três. Está parabenizando aqui, viu? Vai lá, Luziane. Beijo, Célio. Bom, eu acho que, assim, a gente tem muita concordância, até porque, como eu falei, nosso partido foi vanguarda nessa luta, mas, assim, queria fazer algumas pontuações. Essa questão da Maria da Penha, eu tenho muita tranquilidade e muita sensibilidade para tratar disso, Paulão, porque a Maria da Penha foi minha secretária de mulheres durante o governo que eu fiz aqui em Fortaleza, né? Porque, assim, e sempre estimulei, eu fui deputada estadual, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, da Assembleia Legislativa, e, à época, a gente tratava essa questão, mas ainda não era considerado, a Maria da Penha não era lei, e não tinha ainda a consideração do crime da violência contra a mulher, fosse a violência física, simbólica, ela ainda não era tratada como uma violência do ponto de vista da esfera pública. Ela era uma violência dos costumes. Só em 2006, gente, 2006 é nada para a história. 2006 foi ontem. Foi quando ela vai para a esfera do crime e ela vai para a esfera pública. Então, a Maria da Penha foi, por alguns anos, nossa secretária de mulheres, assim, onde a gente teve a oportunidade de fazer esse debate, né? Mas, assim, voltando à questão dos homossexuais, dos héteros, da população LGBTI, de uma forma geral, só para a gente ter uma noção. Em 2019, foram 329 mortes violentas na população LGBT, dos quais 297 foram homicídios e 32 suicídios.
Capitais mais violentas contra essa população foram Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, inclusive a minha Fortaleza, que foram 6, Curitiba e Recife. E o mais grave, Paulão, ela tem, claro que ela não é igual à violência cometida contra as mulheres, mas ela tem algumas questões que elas têm alguma convergência. Vou dar um exemplo. 1/3 das mortes ocorridas contra a população homossexual ocorreram dentro da residência da própria vítima, principalmente no caso de gays e lésbicas. Já a população trans, elas foram assassinadas, em geral, a grande maioria nas ruas, em centros urbanos e em locais isolados, locais esmos, ou seja, e só até agora, nos 100 primeiros dias de 2020, já foram documentados 102 mortes violentas da população LGBT no Brasil, onde foram 91 homicídios e 11 suicídios. Então, assim, não é fácil, a nossa luta é muito mais do que justa, a luta do PT. Criamos, né, vocês sabem que é recente, a gente era um coletivo nacional, uma coordenadoria nacional LGBT do PT, mas nos últimos anos, nós tivemos, a coordenadoria foi transformada e estruturada com status de Secretaria Nacional. Hoje nós temos uma Secretaria Nacional LGBT do PT, ou seja, com orçamento, com decisão de políticas, etc. e tal. E eu quero dizer que, para ir fechando, que nós temos hoje um Papa que fala disso. Porque, assim, a Igreja Católica, ela não negligenciou, pelo menos através desse Papa que está aí, esse momento. Tipo, as pessoas funcionam para pagar imposto, para não sei de quê. Ninguém vai atrás da orientação sexual de ninguém. Quando é na hora das pessoas serem respeitadas como cidadãos e cidadãs, terem o direito a casar, de adotar filhos, da previdência, etc. e tal, aí as pessoas viram pessoas com orientação sexual diferente da homoafetiva, aliás, da heteroafetiva, como se fosse uma normalidade, né? Ou seja, de uma certa forma, eu acho que o Papa Francisco, ele deu o tom para como a Igreja Católica deve tratar esse momento, esse problema e esse processo. O problema que eu falo é da homofobia, né? E essa circunstância. E para fechar, acho que é importante dizer para todos nós, né? Amanhã é o dia 17 de maio, como prefeita. Aliás, antes de ser prefeita, a Natália também foi vereadora, ela sabe, mas nós criamos como vereadora, até hoje eu fico pensando como é que passou, mas nós conseguimos criar, no primeiro mandato de vereadora que eu tive, no segundo mandato de vereadora, eu fui vereadora 2 vezes, nós fizemos a Lei 8626 de 2002, que instituiu em Fortaleza o dia 28 de junho como o Dia Municipal do Orgulho Homossexual. Então, assim, costuramos, conversamos, etc. e tal, mas com certeza foi o protagonismo das instituições e também das pessoas, da população LGBT, que fizeram com que a Câmara de Vereadores, olha, ainda não tinha governo Lula, do governo Lula foi exatamente 2002, ainda não tinha, a eleição foi em 2002, ainda não tinha nada disso, mas eles são tão representativos, são tão quantitativos, a população LGBT é tão gigantesca, que eles foram capazes de influenciar a Câmara Municipal no momento adverso, e nós aprovamos o Dia Municipal do Orgulho Homossexual. E eu, desde a primeira caminhada, manifestação, passeata, da marcha, depois, enfim, da parada, eu sempre estive presente. Se eu faltei 1 ou 2 vezes, foi muito. Porque eu me lembro, eu digo isso porque eu faço uma relação, eu vou fechar com isso. Eu faço a relação com meu filho. Meu filho tem 20 anos, eu tenho um filho de 20 anos. E quando eu tinha 3 meses de grávida,
nós organizamos a primeira parada LGBT, no caso, era a parada gay, de Fortaleza. Eu estava grávida de 3 meses, portanto, isso há 20 anos, e antes tinham 300 pessoas. Ainda, infelizmente, nos últimos anos diminuiu, mas ainda como prefeita, eu tive a honra, o privilégio de participar de uma parada gay, de uma parada da população LGBT pela diversidade, com mais de 1 milhão de pessoas em Fortaleza. Então, assim, é muita alegria, muito orgulho e, ao mesmo tempo, assim, muita força. Por isso que eu acho, e digo isso e finalizo, que essa população precisa cada vez mais ter a noção da força que tem. E se tem algum LGBT apoiador do Bolsonaro, eu acredito que nesse momento, não por questões mais sexuais, já que ele já resolveu votar no homofóbico, no louco, psicopata, etc. e tal, mas eu acho que agora, por questões econômicas, por questões de responsabilidade política, eu tenho certeza que esse nosso camarada que luta com a gente contra a homofobia está do nosso lado. Cada vez mais vai estar do nosso lado. É isso aí. E você, Natália? É isso, Luziane. É uma luta que não para, né? Quando a gente fala de direitos LGBT, a resistência significa o direito à existência mesmo, né? E aí eu queria destacar aqui algumas vitórias, né? 2 vitórias mais ou menos recentes que o movimento teve. Uma foi no ano passado, quando o STF decidiu que a LGBTfobia deve sim ser equiparada ao crime de racismo, até que o Congresso Nacional crie uma legislação específica, né? A gente sabe que hoje há uma omissão do Congresso em pautar os projetos que prevêem a criminalização da LGBTfobia. E aí, enquanto isso, o STF decidiu que poderia haver essa equiparação. E a outra foi agora mesmo, né, há poucos dias, dia 8 de maio, quando o STF concluiu também uma votação sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que estava em julgamento, que tratava da proibição de homens homossexuais poderem doar sangue. Né? Isso era uma discriminação que era reforçada por própria normativa da Anvisa e que foi julgada inconstitucional nessa recente votação do STF, agora dia 8 de maio. Né? Então, a gente vê que mesmo nessa conjuntura adversa que o Brasil está passando nesse momento, que é a presidência dessa pessoa absolutamente preconceituosa, ainda assim a luta do movimento LGBT não para e tem, inclusive, conseguido, né, essas conquistas, como a gente viu. Mas é uma pena que essas conquistas estejam sendo mais no âmbito do judiciário do que na nossa casa política, né, lá no Congresso Nacional, porque lá deveriam estar sendo reconhecidos esses direitos. Não era para a gente estar precisando recorrer ao judiciário para garantir esses direitos, mas infelizmente tem lá, né, tem sido no STF um dos espaços. Natália, só uma provocaçãozinha básica. Pode dizer, Luciane, pode dizer. Só uma provocação básica. Imagina a quantidade daquela Câmara que a gente participa todo dia de 15 e 13, a quantidade de gente no armário, irmã. Não deve ser fácil. Pois é, né? A gente tem esse caráter conservador lá do Congresso, em que a gente sabe que, enfim, muita gente não tem coragem de expor, né, essa questão da vida. A gente tinha o companheiro Jean Willis, que acabou deixando o mandato e foi substituído, né, por seu suplente, que é o deputado David Miranda, que também tem a militância nessa pauta, né? Tem sido importante ter alguém que fale abertamente, né, que defenda, que fale abertamente disso lá no Congresso. E aí, pela hora, Luziane e Paulão, pela hora a gente já está se encaminhando para o final, né? Nós vamos fazer agora as nossas considerações finais, deixar aqui um grande abraço para quem está nos acompanhando. Tem gente acompanhando nossa live pela página do PT na Câmara e também pelas nossas páginas, pelos nossos Facebooks. E eu queria comentar uma coisa que vocês falaram, né? Que foi sobre como na eleição foi utilizado isso. Não sei, acho que foi Paulão ou foi Luziane que trouxe as fake news sobre mamadeira de piroca, as fake news sobre esses temas, né? E aí eu acho que cabe aqui, Luziane, a gente fazer uma reflexão, né? Eu e você, inclusive, estamos, nós duas, representando o PT na CPMI das fake news, né? A gente está vendo qual foi o grande impacto que isso teve, que Bolsonaro cometeu crime eleitoral, sim. Ele fez uso de disseminação de fake news através
de financiamento de Caixa 2 e financiamento empresarial, né? Então foram vários os crimes cometidos e eles fizeram isso mesmo para manipular, né, para interferir no resultado da eleição. Eles são criminosos, né? Eles vão agir assim sempre. E aí a gente tem que pensar do lado de cá, né, do nosso lado, o que a gente pode fazer para fazer frente a isso, né? Para fazer frente a essa metodologia política da mentira, que é o que eles estão utilizando agora. E aí, para além de nós termos sempre que perseguir institucionalmente que consequências sejam dadas a esse tipo de crime, eu acho que também cabe a gente fazer a seguinte reflexão. Teve alguns temas que, por exemplo, quando nós estivemos, né, liderando os governos federais, nós do Partido dos Trabalhadores, alguns temas talvez nós tenhamos enfrentado menos do que deveríamos. Né? Eu acho que tem um reconhecimento que é impossível negar de que nossos governos atuaram, criaram políticas nessa área, consolidaram políticas específicas que foram muito importantes para o avanço, né, da cidadania, da população LGBT, mas em alguns momentos, né, quando alguns debates foram postos, como, por exemplo, no debate do material anti-LGBTfobia, que era direcionado às escolas para poder se evitar a LGBTfobia no ambiente escolar, quando a direita começou a chamar aquilo de kit gay e a dizer que aquilo era um material que era para ensinar as crianças a serem gays, esse material foi retirado, né, quando, na verdade, era uma contribuição importantíssima para o debate de que hoje, nas escolas, existe uma verdadeira expulsão da população LGBT. Eu não falo nem em evasão, porque evasão quando a pessoa deixa, né? Mas quando o ambiente se torna tão violento que a pessoa se vê obrigada a sair, a gente fala mesmo de expulsão, né? Então, quando a gente se retira de alguns debates, acaba ficando na sociedade só a versão do outro lado, né? E aí, quando chega uma época dessa de campanha e vem essas fake news acabam encontrando um terreno mais fértil para serem acreditadas, né? Justamente porque nossa versão não estava lá posta no debate público, fazendo alguns enfrentamentos e algumas disputas necessárias. Então, eu acho que uma das coisas sobre esse tema é que a gente não deixe de debatê-lo, né? Que a gente faça sempre, inclusive, o debate sobre as formas como a classe trabalhadora é diversa e as formas como defender os direitos da classe trabalhadora significa também fazer o debate sobre como a classe trabalhadora LGBT, a classe trabalhadora feminina, como a classe trabalhadora trans, enfim, como sofrem opressões diferentes e que isso impacta também nesses direitos, né? Eu acho que é sempre importante a gente fazer esses debates juntinhos, né, coladinhos, porque é assim que essas opressões são vividas, né, de forma junta mesmo. Cada pessoa vive além da exploração do capital, ainda em algumas, dependendo das suas condições, ainda vive essas outras opressões. Então, para a minha finalização aqui, né, o meu fechamento, lembrando de uma frase que eu tenho visto em alguns debates, né, esse povo que está aí, esse povo canalha que está aí na presidência, eles se elegeram defendendo tudo de ruim, defendendo tortura, defendendo racismo, defendendo machismo, defendendo o que há de pior, né? E foi assim que eles fizeram, né? Sem abrir mão de nada, defendendo as piores pautas. E aí, Paulão, e aí, Luziane, como é que nós, que defendemos as coisas mais belas, né, as coisas mais bonitas e mais dignas, como é que a gente vai abrir mão, né, de fazer esses debates, de fazer essas defesas? Então, eu queria deixar um grande abraço para a militância do Partido dos Trabalhadores que está nos movimentos dos direitos da população LGBT, que a gente tenha sempre essa pauta no nosso horizonte, na nossa produção legislativa, na nossa destinação de emendas, enfim, na nossa ordem do dia, e que amanhã seja um dia de luta, né? 17 de maio é sempre um dia de muita luta, de relembrar a companheirada que tombou nessa luta, que não é pouco, né? Que não são poucos, porque a gente sabe que estamos num dos países que mais mata a população LGBT, e um salve aí para a companheirada militante dos movimentos dos direitos da população LGBT. Obrigada a quem está nos assistindo. Vou agora passar para Paulão fazer o encerramento dele, depois para a companheira Luziane, e a gente encerra a nossa live. Primeiro, parabenizar você, Natália, sem dúvida nenhuma, foi muito importante a tua participação, a tua garra, compromisso social, Luziane e idem, e eu queria fazer uma reflexão da tua fala. Quem são nossos aliados, né? Então, o Poder Executivo Nacional a gente não tem como aliado,
quando tiver esse presidente comandando não, desmandando o país genocida, ele não é aliado dessa causa. Quem é aliado dessa causa? O parlamento, em parte, porque a gente tem 3 bancadas que são muito conservadoras. A bancada da bala é anti-LGBT, a bancada do agronegócio, idem, e a bancada religiosa não pentecostal. Quando eles somam todos eles, dão mais de quase 300 deputados ou mais, no total de 513. No Senado não é diferente. Então, a gente tem uma correlação de força difícil na Câmara Federal, mas vários partidos nessa causa. Então, a gente tem vários aliados e vocês têm que trabalhar. A prova é que essas vitórias do STF, a bancada do PT solicitou audiência ao ministro Dias Toffoli, eu tive a oportunidade de participar com as meninas, vários colegas parlamentares, e a gente botou uma sensibilidade. Eu percebo uma sensibilidade forte no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem vários ministros que trabalham essa causa, né? Bem, Luiz Barroso, Rosa Weber, o Dias Toffoli, mesmo com a visão conservadora em relação à temática da economia, mas relativo a essa parte do direito da família, discutir a luta de direitos humanos, essa bandeira tem ressonância dentro do Supremo. Tem ressonância também nas defensorias, seja no plano estaduais e federal. Eu avalio que o Ministério Público, sem querer generalizar, ainda é muito conservador, e o Poder Judiciário, você tem alguns fatos importantes. Exemplo, a gente teve uma desembargadora fundamental na luta da causa LGBT, doutora Maria Berenice, do Rio Grande do Sul, se aposentou, continua fazendo defesa. E, por último, essa causa agora que a gente está vivenciando, essa pandemia do coronavírus e da economia. Então, o PT, já que a gente está numa live do PT, uma palavra de ordem, desde que teve os primórdios da esquerda, é a solidariedade. Então, na hora que tiver a solidariedade da luta, da causa, a importância que tem os movimentos agrários, sem teto, mulheres, crianças, o PT também colocar essa solidariedade no sentido do segmento LGBT, que está numa situação, na minha visão, muito pauperizada. E o movimento, de uma forma geral, que está participando, tirar lições dessa crise da pandemia. Primeiro, quem está dando resposta à crise da pandemia é o Estado. Portanto, o Estado é fundamental na economia, isso tem um papel fundamental. A outra coisa que a gente tem que trabalhar é a luta de classe. A concentração de renda do mundo, 2% controlando toda a sociedade internacional. Essa luta tem que ser feita, logicamente, extrapolando a luta identitária também, que tem o seu papel fundamental. E finalizo, já que Natália falou de frase, tem uma figura importante, né? Um grande, maiores filhos do mundo, judeu-alemão, mas que fez questionamento, inclusive, daquela visão ortodoxa em relação à religião dele, que ele discordava muito, Einstein, que ele dizia, é mais fácil desintegrar um átomo do que acabar com preconceito. E eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse debate com Natália, com Luziane, com a militância do Partido dos Trabalhadores, de simpatizantes que está fazendo essa live. Inclusive, queria agradecer a direção, através da presidenta, a nossa presidente Gleice, o nosso técnico que está ajudando a gente, o João, que o Partido dos Trabalhadores, como disse a Luziane, desde o seu nascedouro, essa bandeira ela é importante para a gente, é uma bandeira da defesa da vida. Um grande abraço, a luta continua. Queria também deixar um beijo aí para vocês, para o John, para a nossa presidente Gleice, que transformou a coordenadoria numa secretaria nacional, significa que ela está empoderada como uma secretaria do PT, isso é muito bom. E eu finalizaria dizendo, vamos continuar firme nessa nossa luta, porque se eu lembro que assim que o Bolsonaro foi eleito, vocês devem ter passado por isso. Primeira coisa, não tem uma família que não tenha uma pessoa identificada como população LGBT. Quem disser isso está
Mentindo, é hipocrisia. A primeira coisa, ou seja, nossa diversidade de orientação sexual, ela é contínua e ela é universal, primeiro. Então, as pessoas podem ter o direito de, sim, de amar diferente. A segunda coisa é que eu lembro que assim que foi aprovada não, que esse nojento desse presidente foi eleito, eu tive um monte de amigos casados assim, que tinham uma relação. Eu particularmente, eu já fui 2 vezes, eu já tive 2 companheiros. Então, me senti casada com os 2, mas eu nunca senti necessidade de casar no papel. Então, assim, mas eu sei que tem algumas pessoas que eu respeito, que queriam, até porque os direitos já são muito negados. Mas, assim que passou, que o Bolsonaro foi eleito, eu não sei se vocês também tiveram essa experiência, muitos amigos meus casaram no papel. Casais de homens e casais de mulheres. Vamos casar logo, antes que ele acabe com tudo. Porque, como a Natália colocou muito bem, ela é advogada, foi o STF que garantiu esse direito no Brasil. Porque se a gente tivesse esperado até esse governo Bolsonaro, ele já estava destruindo tudo. Eu vou deixar uma coisa aqui no ar, sabe? Porque assim, não tem como não deixar. Todo mundo fala que o filho do presidente Bolsonaro, especificamente Carlos Bolsonaro, é homossexual. E eu fiquei pensando no outro dia, olhando e vendo essa coisa toda, pensando aqui cá com meus borbotões, né? Eu digo, será que quando ele dizia na campanha que ele preferia um filho morto num acidente de trânsito do que homossexual, será que ele não estava dando um recado para o próprio filho dele? Aí eu fico imaginando a crueldade desse tipo de postura, né? Vamos combinar que as pessoas não são obrigadas a terem um comportamento homoafetivo, aliás, heteroafetivo, como todo mundo. Então, eu finalizo aqui dizendo, já que vocês falaram com frase, 2 lindos aqui, Paulão, foi um grande presidente. Paulão, se você fez um trabalho excelente, você tirou a Comissão de Direitos Humanos de dentro dos gabinetes, você foi para o meio do mundo, eu acompanhei aí você visitando cidade, você indo aonde o conflito chamava. Essa linda que é a Natália, que é a minha companheira de CPMI. Natália, nossa CPMI vai longe, porque tudo que a gente até agora investigou e trouxe está sendo matéria-prima de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem a grandeza que essa CPMI vai longe até outubro, e eu vou finalizar dando um beijo para vocês dois, mas terminar com a frase que eu usei na primeira parada pela diversidade sexual no Ceará, quando 300 pessoas apenas nos acompanhavam, e eu estava grávida de 3 meses do meu filho, do Thier, e eu dizia o seguinte, que eu usei essa expressão que eu nunca mais deixei de usar, que é do Fernando Pessoa, que dizia o seguinte, e assim eu encerro, o amor é que é importante, o sexo é um acidente, pode ser igual, pode ser diferente. Tchau, gente. Feliz 17 de maio e viva a população LGBT. Beijo, Natália. Beijo, Paulão. Beijo, PT, todo mundo aí. Um beijo. Obrigada, Luziane. Obrigada, Paulão. Deixa um abraço para a Eridelson, companheiro aqui do PT do Rio Grande do Norte, militante histórico da pauta LGBT. Queria agradecer o John, que está aqui por trás das cortinas na equipe técnica, e agradecer a toda a equipe de comunicação do PT na Câmara. Teve alguns minions que prestigiaram nossa live, espero que eles tenham aprendido um pouquinho. Obrigada pela audiência e tamo junto. Obrigada, deputada Luziane, deputado Paulão. A gente se encontra nas lutas, espero encontrar vocês pessoalmente de novo em breve. Um abraço, boa noite.